Meu pai Oxaguian, eu venho te suplicar, derrame as suas bênçãos, meu pai, venha nos ajudar. É no amanhecer que eu peço o seu amor, me cure, me dê coragem, meu pai, me ilumine por onde eu for. Salve, salve, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O vídeo de hoje, né, é sobre Nana, né? Sobre nossa grande vó, né, ou mãe também, Nana, né? Vamos lá, vamos começar, né? Primeiramente, antes de qualquer coisa, se você quiser um jogo de carta, um atendimento, né? O link do meu Instagram tá aqui no comentário fixado, né? Mas vamos lá. Nanã. Como é que funciona Nanã? Primeiramente, né, vamos ao sincretismo, né? Ela é sincretizada com Nossa Senhora de Santana, né? Que seria a avó de Jesus, né? Basicamente, né? De onde é que veio Nanã? De onde é que ela surgiu? De onde é que surgiu o culto dela? Claramente, né, Nanã, ela é cultuada pelo povo Yorubá, mas ela não é originalmente do povo Yorubá, né? A Nanã, ela é uma das orixás que foi exportada, né, do Daomé. Tanto que se nós formos fazer alusões, fazer, né, estudos, veremos que mediante ao povo Yorubá, Nanã não faz sentido em vários aspectos, né? É dito, Iemanjá é a mãe de todas as cabeças, né? Nanã, onde é que ela entra nessa história, né? Oxalá faz casal com Iemanjá, formando assim o grande pai e a grande mãe. Nanã sendo a mais velha, né? De onde é que ela veio, né? Esse não seria um encargo de Nanã, pelo fato de Oxalá ser o primeiro orixá, né? E ser o pai de todas as cabeças, né? Inclusive, né? Iemanjá, que veio bem depois, né? Filha de Olokun, né? Que posteriormente, né? Seria, entre algumas aspas, irmão de Nanã, ou irmã, né? Muita gente bota Olokun como mulher, né? Não seria mais consistente dizer que a mãe de todas as cabeças seria Nanã? A posição que nós temos de Iemanjá hoje não seria equivalente a gente botar para Nanã? Então, a gente poderia. Por isso que se nós formos estudar sobre Nanã, nós vamos até, né, me parece que essa é a pronúncia, né, da Sazonmê, né? Espero que seja assim, né? Que é uma cidade, né, localizada em Savalu, né? Cidade essa que basicamente, né, ali está presente um templo destinado somente a Nanã. Ali o culto dela era rendido, né? Bem, onde a gente chamou de República do Benin, né, antigamente chamado de Daomé, né? Ali nós encontramos, né, a regionalidade de culto ligada a Nanã, né? Basicamente, dentro do povo Jeje, né? Quando eu me refiro ao povo Jeje, né, são os Marris, né, são os Fons, né? É de uma maneira bem ampla, né? Basicamente, quando encontramos, né, o culto a Nanã, nós vemos ali, né, sendo ela, basicamente, né, tendo a posição realmente de Iemanjá dentro daquele meio, né? Enquanto Maú ou Mavu, né, como muita gente também fala, é basicamente o conceito de Deus, né? O conceito de Deus, só que a visão do povo Fon, né, do povo Jeje perante a Deus, né, seria interligado, né, à figura feminina, porque é o conceito, né, de dar a vida, né? O conceito do sagrado, né? O sagrado feminino que gera a vida, né? Por isso nós temos a união de Maú formando Maú Lissá, né? Lissá a gente compreende muito que é semelhante, né, a Oxalá, para ter um entendimento de quem seria Lissá, né? E basicamente Nanã, ela teria basicamente aquele encargo de ser a grande mãe, a mãe mais velha, né? Por isso mesmo que ela tem esse nome, Nanã. Nanã significa a velha mãe,
né? Quando nós falamos sua saudação, Saluba Nanã, estamos nos referindo a algo como salve nossa velha mãe, salve nossa grande mãe, tá entendendo? Né? Nossa mãe idosa, né? Se referindo basicamente que Nanã era um tipo de apelido, né, que era dado para as antigas e mais velhas mulheres, né, que viviam bem ligados, né, tanto às águas, né, quanto à terra, onde muito era entendido que conforme as mulheres iam envelhecendo, elas iam morando cada vez mais próximo às águas, para não ter, né, aquele conceito de cansaço dela ter que se deslocar por conta, né, cansaço da idade, né, ter que se deslocar até um lugar que tem água para poder, né, se lavar, poder lavar suas vestimentas, né, poder lavar seus materiais como uma bacia, uma tigela, né, de alimentação, né? Então, compreendendo isso, essas mais velhas, né, essas senhoras mais velhas, essas vós, muitas vezes bisavós, iam morar próximo a rios, né, próximo onde tinha água, onde ali auxiliava mais sua autossuficiência, né, sua própria vida, né? E essas antigas senhoras eram chamadas de nanã, as antigas mães, as vovós, né? E é por isso que na Umbanda nós compreendemos que Nanã, ela é basicamente a grande vó, né? Porque ela, né, é a grande orixá idosa, a grande orixá velha que se mantém basicamente, né, para nós, né, nos auxiliando, nos dando sabedoria por conta de sua idade, né? Basicamente, né, existe muito tabu envolvendo Nanã, né, incluindo que ela não pega a cabeça de homens, né? Realmente, eu, Henrique, né, perante meus estudos, nunca vi nada que comprovasse que ela pegasse cabeça de homens, né? Por mais que, né, o culto aos orixás e Kishivadum, seja da maneira que for, fossem regionais, né, não fossem todos juntos, como é o candomblé, muitas das vezes, né? Basicamente era tudo muito regional. Realmente havia iniciações masculinas de Nanã. Havia sim, haviam homens que eram iniciados em Nanã no antigo Daomé, né? Só que não há registro de manifestações de Nanã em homens, né? Ah, Henrique, mas e o crioulo de Nanã? Basicamente, o crioulo de Nanã, ele é um caso sério. Muita gente ataca e muita gente defende. Mediante ao que eu estudei sobre, eu acho que são bastante incongruentes. Eu acho não, porque quando me refiro a eu acho, parece que eu tenho dúvidas, né? Mas mediante os meus estudos, eu percebo, né, que existem muitas congruências, né? Agora falando eu acho no quesito da minha opinião, né, é que existe muita mistificação nesse meio. Não vou dizer que da própria pessoa, mas sim das pessoas ao redor, né? Exemplo disso é que ele se dizia ser de Nanã e é basicamente documentado que antes dele completar, né, sua determinada quantidade de santo para poder rodar, vamos botar assim, no ajuntó, né? Porque é dito assim, nós temos a mãe e o pai, aqueles que estão regendo diretamente nossa vida, e nós temos um terceiro santo que é chamado de adjunto, né? Muita gente bota o adjunto como primeiro e o terceiro como ancestral, né? Cada lugar com suas tradições, né? Até onde eu sei, existe uma mãe, um pai e um adjunto, enquanto na Umbanda são dois falangeiros que representam seu pai e sua mãe, né? E dois padrinhos, né? Mas vamos lá. Sobre o crioulo de Nanã, né? É bem descrito que ele rodava em Inhansã, onde muito, né, se entende que ele não tinha completado o seu tempo ainda de santo para rodar no seu adjunto, que seria Inhansã, né? Então fica um negócio complicado. Tem gente, incluindo da própria boca dele, diz que ele realmente completou sim a sua determinada quantidade de santo, porém não há registros eficientes disso, né? Então eu fico neutro. Eu não quero falar, eu não gosto de falar que tá certo ou que tá errado, porque eu não tenho esse direito, né? Então eu fico só naquela neutralidade, né? Para mim, mediante os meus estudos, né,
é inconsistente. Porém, tem gente que acredita e não tem problema nenhum nisso, né? Porém, há de se respeitar algumas coisas, né? Inclusive, o fato, né, de Nanã não ser uma daquelas Iabás que evidentemente estão presentes na linhagem masculina como um todo, né? Muita gente ainda diz que tem como, isso é bem raro de acontecer, mas que tem como Nanã ser adjunto de, basicamente, filhos de Obaluaê, né? Muito se diz que orixá encantado, né? Vamos botar encantado, não se torna adjunto de ninguém, porque eles são orixás que sempre querem ficar em primeiro lugar. Eu não entendo isso porque isso basicamente seria uma incongruência perante a evolução. Mas Oxumaré, Exu, Ossan, Logum Edé, Nanã, e etc., são orixás que não aceitam serem, por exemplo, você é de Oxum com Logum Edé. Isso não existe, né? Não é admissível. Você basicamente tem que ser o contrário, de Logum Edé com Oxum, tá entendendo? Porque ele não aceita ficar em segundo lugar. Ele vai embora, ele não fica em segundo lugar, ele sempre quer ficar em primeiro. Né? Esses orixás que eu falei no caso, Logum Edé foi só um exemplo. Mediante basicamente a linha evolutiva, né, isso não faz o menor sentido a partir do momento, né, que falamos orixás encantados são orixás que nunca tiveram vida em terra, são chamados irumolês, né? Mas tecnicamente os orixás eles são basicamente, né, reis e rainhas que se elevaram, né, que se ascenderam, né? Então existem aqueles que nunca nasceram realmente, né, e outros que há registro de nascimento, né? Então fica meio complexo isso. Mas vamos lá, continuando com Nanã, né? Há pessoas, né, que ainda acreditam que Nanã roda em cabeça de homens, não só Nanã, como Obá também e Euá. Particularmente, né, mediante ao que eu estudo, isso é uma incongruência a partir do momento que não só Nanã, mas Obá e Euá, elas congregam totalmente o sagrado feminino. Congregam o conceito da gravidez, da maternidade, né? E o conceito da proteção do útero e dos ovários, né? Então, basicamente, um homem é o mesmo conceito do pano da costa. Tá entendendo? Por que o homem vai usar um pano da costa se ele não tem útero para cobrir? Né? Então, basicamente, nós temos esses entendimentos, né? Incluindo também, isso é uma incongruência bem grande, na minha opinião. Exu, quando falamos de Bara ou Bará, Exu do corpo masculino. Tá, é basicamente encontrado mulheres, né, que têm a regência de Bara, sendo que Bara é do sagrado masculino, do escroto, do pênis, tá entendendo, né? Mulher não carrega isso, tá entendendo? Biologicamente falando, não carrega, né, basicamente esse tipo de órgãos, né? Como o homem não carrega um útero, não carrega ovários. Então, mediante a isso, como é que é possível ter basicamente mulheres de Bara, se é o mesmo conceito de não ter homens ligados nem a Nanã, nem ao Ba, nem a Euá, né? Então, basicamente, para mim, existe muita inconsistência nesse meio, né? Porém, mediante os meus estudos, né, é inconsistente, né, basicamente esses tipos de entendimentos, né, onde leva a crer que definitivamente, né, ou nada disso existe, né, ou realmente não há homens de Obá, Euá e Nanã e não há mulheres de Exu, né, em específico de Bara, né, não há. Compreendendo isso, né, Nanã na Umbanda, né, ela basicamente foi... É bem interessante, porque quando nós falamos dela na Umbanda, nós temos que ir para a linha das almas e a presença de Yorimá. A linha das almas sempre foi uma linha meio misteriosa na Umbanda, dizendo o mínimo. Por quê? Porque mediante esse mistério todo, era entendido que a linha das almas, né, que englobava nessa época, não existia Exu na Umbanda,
né? Não existia linha de Exu na Umbanda, porque Exu era entendido ser uma entidade negativa e muitas das vezes obsessora, como também era entidades ligadas única e exclusivamente ao culto da Quimbanda, que nessa época já existia e que ela é antecessora à Umbanda em muitos aspectos, né? Sendo assim, quando falamos de linha das almas na antiga Umbanda, lá atrás, época de Zélio, né, que mesmo a Umbanda tendo vindo antes dele, nós temos que ter referência a ele, porque muito da Umbanda como religião veio dele, né? Então nós temos que ter esse entendimento, né? Sendo assim, quando firmamos a linha das almas, encontramos ali todo e qualquer tipo de almas, né? Inclusive, essa linha era onde abria passagem para os pretos velhos, né? Mas não somente pretos velhos. Abria ali também Exu, africano, mestres do catimbó e da jurema, como baianos, etc, né? Inclusive desciam ali boiadeiros, que também desciam junto com caboclos, né? Basicamente, muitas entidades ali presentes na chamada linha das almas. E sempre foi entendido que a linha das almas tinha a regência de Iorimá, né? Ok. Só que havia um orixá que era escondido, tá entendendo? Havia uma divindade que estava ali, mas que não era mencionada, né? E muito essa divindade, né, foi entendida sendo Obaluaê, né? Não mencionei isso no vídeo de Obaluaê porque eu quis mencionar aqui porque muito tem a ver com Nanã, né? Então meio que essa divindade, né, muito chamada de Iorimá, né, que esse nome é carregado tanto por Omulu quanto por Obaluaê na Umbanda, né, foi entendido que basicamente esse orixá escondido seria Obaluaê, começando aí a haver uma divisão entre essas duas divindades. Mas nessa mesma época, com o estudo perante a Obaluaê, houve o acréscimo de Nanã. A partir do momento, né, que as pretas velhas se diziam que não eram regentes de Orimá. Não eram. Eram regentes elas não falavam Nanã, mas era a Senhora do Barro. E basicamente existe a história que nós, humanos, fomos criados através do barro de Nanã, né? Então as próprias pretas velhas diziam: nós somos regentes da grande senhora, da senhora do barro, da velha mãe. Quem é velha mãe? Fazendo estudos, fazendo, né, vários, né, estudos, encontramos essa velha mãe, Nanã. E foi aí que ela foi acrescentada na Umbanda através das pretas velhas, né? Onde basicamente os pontos de Nanã muito se traduzem como... Traduzem não, mas muito se transmitem de uma maneira mais devagar, né? Quando falamos dessa linha em si, são basicamente ritmos bem menos acelerados, né? Quando falamos de Obaluaê, Omulu e Nanã, né? É bem menos acelerado, né? É um ritmo bem mais calmo, né? Porque são basicamente falanges que atuam nessas linhas, que são posteriormente bem mais antigas, né? E que não se agradam com tanto barulho. Por isso, a saudação de Obaluaê é a Totô, silêncio. Enquanto de Omulu é a Totô Ajuberô, silêncio, ele está entre nós, né? Sendo assim, quando falamos de Nanã, nós falamos de um arquétipo bem mais velho, né? Quando uma falangeira de Nanã está em terra, nós vemos ali a presença bem grande do que poderia ser uma preta velha, né? Só que bem mais arqueada, bem mais arriada, só que temos um porém. Por mais que pareça uma preta velha, claramente, por ser uma falangeira, não fala, não se comunica, transmite seu axé e vai embora, né? Vem de uma maneira bem idosa, né? Parece sempre que se apoia em um cajado, em uma bengala, né? Por ser ser uma postura muito antiga, né? Compreendendo isso, basicamente, né? Quais são as falangeiras de Nanã, né? Existem nomes? Sim, existem. E como Obá, Nanã não tem cruzamento de falangeiros com orixás homens, ou seja, não há basicamente falangeiras de Nanã com Oxalá, não há falangeiras de Nanã com Ogum, com Xangô, com Oxóssi, não há.
somente com as Iabás, né? Um ponto aqui a frisar é, quando falamos da antiga Umbanda, nós estamos falando basicamente, né, de muita sintetização, tá entendendo? E muito do que a gente vê hoje que é completamente diferente. Por exemplo, a linha das águas. Linha das águas a gente tem entendimento que são o quê? Os marinheiros, as sereias, né? E os moradores, os espíritos do mar, né? Caboclos do mar, né? Tritões, elementais, né? Encantados do mar, né? Mas o que acontece? Havia uma divisão. Vamos lá. Quando falamos antigamente das falangeiras de Iemanjá com Oxalá, encontrávamos Oxum, né? E quando falávamos das falangeiras de Iemanjá com Iorimá, encontrávamos Nanã, onde temos o entendimento. Iemanjá seria o mar, né? Seria a parte mais adulta, mais desenvolvida, enquanto Oxum seria a parte mais jovem, envolvendo a cachoeira, envolvendo as nascentes, enquanto Nanã seria a parte mais idosa, envolvendo a lama, o barro, o lodo, a água já seca ou água parada, né? Muita gente ainda hoje, né, ligados mais antigos, dizem, né, que Nanã é a Iemanjá mais velha, considerando, né, que Nanã seria uma falangeira e distorcendo completamente o conceito de Nanã sendo uma divindade, né? Compreendendo isso, né, essa era a visão antigamente de Nanã, muito ligada à linha das almas, né, e sendo ela basicamente vindo através da linha de Iemanjá, né, onde foi congregada, né, na linha das almas, fazendo par, foi a primeira divindade documentada, né, que complementou um outro orixá. De resto, era completamente vazio. Era a linha de era a linha de Oxalá, linha de Xangô, de Ogum, Inhansã, Iemanjá, Ibeji, né, ou Iori, e Iorimá, onde Iorimá encontrávamos abertamente Nanã, né? Quais são as falangeiras de Nanã? Basicamente, quando falamos, né, das falangeiras de Nanã, vamos pegar, né, as Iabás, porque não há falangeiros de Nanã ligados a orixás borôs, né? Sendo assim, vamos lá. Nós temos, primeiramente, né, a dona Juraci, né? Vamos lá, de novo, frisar. Os falangeiros e as falangeiras usam nomes de caboclos, né? Alguns usam nome de qualidades de orixás, outros de caboclos, né? Onde falangeiros não são nada mais nada menos que seres espirituais que vibram naquela natureza. Ou seja, são basicamente seres espirituais ligados ao sagrado feminino que vibram basicamente as áreas que falamos que é de Nanã. Pântanos, córregos, mangues, lodo, né? E por aí vai, né? Por aí vai. Onde encontramos ali muito a união da terra com a água, né? Mas não a terra ficando completamente desaparecida, mas sim aquele amálgama da terra com a água formando a lama, o barro, né? Quando temos o mato ali junto, o lodo, né? Então vamos lá. Juraci, primeiramente, né, é o nome de uma cabocla de Nanã, né? Onde, geralmente, né, as caboclas de Nanã são bem difíceis de a gente ver em terra, né? E também carregam uma postura um pouco mais idosa. São caboclas que se ligam muito à feitiçaria, né? Porque muito tem a ver com a ancestralidade realmente feminina. Muito tem a ver, né, com trabalho com a própria lua, né? Considerando que a lua, né, é um grande elemento magístico em muitos lugares, né? Como é o caso, né, dos próprios maias que utilizavam, né, a lua para não só a lua como as estrelas para se localizarem, né? Muito envolvendo a astrologia, né? Então nós temos primeiramente a Juraci, né? Segundamente nós temos Inaíra, né, que se liga a Oxum, né? Se ligando a Obá, nós temos Janira, né? Se ligando basicamente a Inhansã, nós temos Mukiratã, né? E quando falamos da linha mais pura de Nanã, né? Basicamente, né, a gente não precisa ir muito longe
mas sim é o seu próprio nome, com complemento de Buruque. Ou seja, a falangeira que carrega basicamente puramente a energia, né, das áreas, né, de Nanã, basicamente é a chamada Nanã Buruque. E basicamente é a falangeira que mais tem pontos na Umbanda, né? Eu vi Nanã, eu vi Nanã, eu vi. Eu vi Nanã, eu vi Nanã, eu vi. É Nanã Buruque. Ela é a santa mais velha do céu, né? Um dos pontos de Nanã, em específico, né? Que congrega o nome Buruque, né? Basicamente as quisilas de Nanã, né? Até onde eu pude ver, basicamente muito tem a ver com o saco, né? O escroto do homem, né? Os testículos, né? O esperma, né? Por isso muito que Nanã não roda na cabeça de homem, por conta dessas coisas que são quisilas dela, né? Também é quisila de Nanã o ferro, por isso que quem é filha de Nanã geralmente não raspa com a navalha, né? Geralmente é um tipo de arame, né? Muita gente diz que é pedaço de telha, né? Nunca vi, né? Nunca vi, mas existem, né? Maneiras de se fazer filhos de Nanã sem utilizar o ferro, né? Porque como Nanã ela é pré-ferro, né? Ela é pré a idade do ferro, né? Então muito do culto dela não se utiliza do ferro em si, né? Muito até se diz que existe uma quisila de Nanã com Ogum por conta do ferro. Ogum sendo orixá do ferro e Nanã abominaria o ferro, né? Onde basicamente nós temos até um entendimento de que o ferro ficando na água parada durante um certo tempo, ele começa a enferrujar mais rápido, porque ele não vai estar em constante movimento, né? Ali, em algum momento sair daquela água, não, ele vai ficar ali parado, onde ele vai se degradar com o tempo. Então por isso que existe esse conceito de incompatibilidade entre Ogum e Nanã, né? Mas claramente, né, não utilizando o conceito, né, de que são orixás que brigam entre si, porque o conceito de briga de orixá poderia acabar transformando o mundo em um caos, então isso não é possível de acontecer. Mas sim são incompatibilidades, né? Por exemplo, utilizando de maneira mais boba para haver um melhor entendimento Nanã não acha necessário o ferro. É isso, não acha necessário. Enquanto o restante, né, Ogum, Xangô, etc., acham. Nanã não acha, então ela não usa. Prefere não usar, né? Se a pessoa usar, aí vai ter que resolver com o estresse de Nanã, né? Mas basicamente seria isso, né? Existe uma história que conta. Ogum, conquistando um reino após o outro, ele foi até o Daomé, conquistar o Daomé. Muito se diz, né, que esse Ogum acabou recebendo a qualidade de Popo, né? Basicamente, na Umbanda, nós temos, basicamente, né, a existência do chamado falangeiro Ogum, Popo Logundê, né? Popo Logundê. Existem até pontos dele, né? São pontos até bem interessantes, né? Que muitos desses pontos puxam, né, falangeiros como Ogundire, Ogundilê, né, também, Ogundaque, Ogumegê, né? Tudo fazendo parte, né, dos falangeiros de Ogum, né? Ogundire fazendo parte da falange de Ogumegê, Ogundelê ou Dilei, né? Ou Dilê, né? Diga como achar melhor, fazendo parte dos falangeiros de Ogum com Xangô, que muita gente, né, diz como Ogundilei, né? De lei no caso, né? Justiça e etc, né? Onde basicamente esse Ogum ele foi tentar conquistar Savalu, né? Onde ali era o culto de Nanã, né? E basicamente, né, Nanã deu um aviso: saia daqui, senão você vai se arrepender. E Ogum, não temendo ninguém, completamente, né, guerreiro, etc., ele começou a ir, né, dizimando tudo. Onde ela disse mais uma vez, né, e falou que ele não ia conseguir conquistar aquelas terras, né, onde basicamente ele continuou, né, continuou com aquele fanatismo dele, continuou com aquele gosto de eu vou conquistar sim porque eu posso, né,
onde ele entrou no pântano de Nanã para chegar até ela, para guerrear com ela, né? Onde basicamente ele ficou preso. Foi a única orixá que fez Ogum sentir medo, porque ela prendeu Ogum em todo aquele lodo, em toda aquela lama, em todo aquele lamaçal ali. Ela conseguiu prender ele não conseguia se mexer, né? Onde, num ato de completamente desespero, ele começou a sair rasgando tudo que era planta, tudo que era ali, começou a sair se retirando dali e foi para trás, né? Conforme ele foi para trás, Nanã indagou e disse: "Você não iria conquistar esses reinos? Eu disse que você não vai conseguir." E foi basicamente o que Ogum fez. O que ele fez? Ele não conseguiu conquistar, né, Savalu, mas em contra isso, ele encheu basicamente todos os pântanos, todas as habitações de Nanã com ferro, onde é entendido que Nanã não poderá mais sair dali e ninguém poderá mais ver Nanã, porque se entrar nos pântanos, né, todo aquele ferro, aquelas coisas que estão ali vão acabar debilitando a pessoa vai acabar morrendo, né, por cortes, etc, né? Então muito se diz que é por isso que Nanã abomina o ferro, né? Porque Ogum, vamos botar assim, blasfemou contra ela utilizando esses materiais, né, contra tanto a nação dela contra ela mesma, né? Então por isso que muito se diz que ela não suporta o ferro, né? Sendo assim, também muito se diz que foi por conta disso que ela arrumou Kizila, né? Com os homens, né? Vamos botar assim, né? Não só com Ogum, mas também com Oxalá, porque foi compreendido, né, com a presença de Nanã no povo Yorubá, que Oxalá trocou Nanã por Iemanjá. Então, basicamente, né, Oxalá tendo seus filhos com Nanã, né, ela passou a abominar a masculinidade como um todo, né, porque o próprio Oxalá, pelo um ato de, vamos botar assim, de ganância, acabou trocando ela por Iemanjá ser bem mais jovem, né? Difícil, né? Vamos compreender assim essas lendas, né? Mas claramente, né, isso não se corresponde com verdade, são lendas, né? Sendo assim, basicamente, né, foram algumas explicações sobre Nanã, né? Nanã geralmente ela come sarapatel, né? Que é uma comida envolvendo carne, né? Ela também come o purê de batata roxa, né? Ou batata da terra. Batata da terra é complicado, mas batata doce, né? Batata doce. Ela também come o balaio, geralmente frutas que se encontram com uma cor mais arroxeada. Bom, espero que seja roxo, né? Lilás, roxo, né? Que são as cores dela, né? Geralmente ela se alimenta dessas frutas, né? Como também frutas vermelhas, né? Como cereja, acerola, né? Basicamente frutas, né? Ou a pitanga, né? Frutas cítricas, né? Ou por vezes ácidas, né? São dadas para Nanã também, né? Mais alguma coisa a complementar? Saluba Nanã quer dizer salve a velha mãe, salve a grande mãe, né? Antiga mãe, né? Também, como muita gente também traduz, né? As falangeiras de Nanã são bem idosas mesmo, né? São bem idosas, né? Quase que arrasta com a cara no chão de tão idosas que são, né? As caboclas, as pretas velhas, né? Caboclas de Nanã muito se ligam, né, também no arquétipo de caboclos quimbandeiros, né? Outros também se ligam ao arquétipo de caboclos, né? Caboclos velhos como pajés, né, etc, né? Ao mesmo tempo também, as pretas velhas são completamente da regência de Nanã. Pretos velhos é Urimá, né, o Mulu, né? Pretas velhas é Nanã, né? O Baluaê ele rege os médicos da linha do Oriente, né? Existem pretos velhos, caboclos de Obaluaê, sim, porém a linha de regência deles são dos médicos orientais, né? Da linha do Oriente, no caso. Isso na Umbanda, pelo menos, né? Bezerra de Menezes, Fritz, né? Quando eles cruzam e vão para a linha de Umbanda, né? Através da linha do Oriente.
Geralmente, né, quando as pessoas vão fazer homenagens a Nanã e não tão próximas a lugar que tem barro, que tem lodo, que tem mangue, pântano, água parada, esse tipo de coisa assim, né, água mais calma, né, basicamente ela é oferendada também nos cruzeiros do cemitério, né, geralmente, né, a cruz mestra, né, porque muito ali é entendido que ali é a morada dos pretos velhos. Sendo assim, é entendido que dando para Nanã, né, aquela oferenda, né, através das pretas velhas, vai ser oferendada a Nanã, né, como se fossem intermediários, né, é compreendido isso. Geralmente, pombagiras que se interligam à linha energética de Nanã são bem idosas, são bem velhos, como pombagira Kakurukaia, pombagira Tata Mulambo, né, pombagira Rosa Caveira também tem muita ligação com Nanã, pombagira do Lodo tem a ver com Nanã também, né? Basicamente, né, Nanã carrega com ela uma haste, né? Se eu não me engano, esqueci o nome, vou botar aqui nos comentários, né? Mas é uma haste que lembra um pouco um xaxará, né? Só que tem uma ponta para cima, que ela utiliza para afastar os eguns, né? Porque ela inicialmente era dona do culto aos eguns, né? Inicialmente, né? Considerando que o culto dos eguns foi fundado por Xangô, havia basicamente, né, uma dominação entre os eguns envolvendo Nanã, né? Onde supostamente Oxalá roubou isso dela, né? E muito por conta disso que Oxalá usa vestido, né? Porque foi dito que enquanto Oxalá tinha relações com Nanã, né, ele sempre queria aprender sobre as magias envolvendo, né, as entidades, os eguns, né, onde Nanã nunca revelou como é que era feito aquelas ritualísticas, né, onde basicamente o que ele fez? Ele botou as roupas, as vestes de Nanã e ordenou, como os eguns eram basicamente da ordenança de Nanã, Oxalá ordenou que basicamente os eguns servissem somente Oxalá, né? E os eguns entenderam que quem estava pedindo era Nanã, né? E tá. Onde o grande arcano, né, o Lodumare, né, observou aquilo e puniu Oxalá. Se você está usando o vestido por conta de sua ganância, você vai continuar usando. E é por isso que Oxalá usa aquele vestido grande, né? Claramente também é mais uma história, né? Porém, que explica, né, porque Oxalá usa vestido, né? E por que o culto aos eguns é literalmente, né, em específico ligado a homens, né? Os egunguns, basicamente, a gente não encontra manifestações femininas deles, né? Muito mais a gente encontra presente com o culto aos Iamis, né? Sendo assim, basicamente, né, o culto aos eguns sendo fundado por Xangô, né? Antes desse culto existir, o dono, né, a dona era Nanã. Então, sendo assim, basicamente, né, não tenho mais muito o que complementar sobre ela, né? Na Umbanda ela é bem antiga mesmo, né? E claramente, né, se me referindo novamente que ela não é, a Nanã da Umbanda não é a divindade Nanã, né, do povo Yorubá, né, do povo dalmiano, ou até mesmo do Candomblé, não é, mas sim a Nanã da Umbanda. São basicamente seres espirituais que vibram a energia daquela natureza, já que o culto aos orixás da Umbanda se baseiam muito aos inquices, né? Inzubarandá está presente, né, na lama, no barro, no lodo, no mangue, no pântano, né? Então são seres espirituais que vibram nessas localidades e por homenagem, né, pela contaminação positiva do povo Yorubá e por homenagem a essas divindades, foi implementado o nome dessas divindades nessas falanges, né, nessas falanges. Mas além do nome, né, que é semelhante, não há basicamente, né, qualquer tipo de alusão que esses seres espirituais são definitivamente o orixá, porque não são. Não existe um orixá Ogum-Beramá. Ogum-Beramá é uma falange de seres espirituais que vibram nas estradas próximas às praias e próximo ao mar, né? Muito onde os jipes, né, geralmente passam, né? É bem difícil a gente encontrar, pelo menos é bem difícil eu ver, né, jipes em praia, né? Geralmente são aquelas pessoas, aqueles guardas, né, que ficam rondando a praia, né? Mas quando nos referimos ao Ogum-Beramá, é essas passagens que esses automóveis fazem na areia,
né? Então, sendo assim, Ogum Beramá são entidades espirituais, né? Seres espirituais que vibram nessas localidades, né? Ou seja, essas falangeiras que eu falei aqui não são Nanã e nunca serão. Não são divindades, não são deusas. São seres que vibram nos lagos, pântanos, né? Esses lugares assim, né? Nessas regionalidades, até mesmo nos cruzeiros, né? Mas o que congrega o nome Nanã, mas não são a divindade, né? Não são. Compreendendo isso, esse foi o vídeo de Nanã, né? Próximo, talvez eu faça de Uau de IBG, né? Então, basicamente, eu fico naquela, né? Qual será que eu vou fazer na próxima, né? Porque IBG, ele tá, ou IBEG, né? Ele tá afastado, né? Totalmente das 7 linhas de orixás. Ele faz parte da linha de trabalho, que são a linha das crianças, né? 7 linhas de Umbanda, né? 7 linhas de trabalho de Umbanda, 7 linhas intermediárias, né? E por aí vai indo, né? Então, sendo assim, nós não temos mais muito o que saber sobre Nanã, né? O que basicamente sabemos, né, foi isso, né? As ervas de Nanã, basicamente nós temos aça-peixe, né, que também é uma erva ligada também ao baluaê. Nós temos também mamona, né, que é uma erva quente, uma erva forte, né? E por aí vai, por aí vai. Mamona também é uma erva ligada a Exu, né? Orixá Exu. Então, nesse caso, não tenho mais muito o que dizer sobre ela, né? O próximo talvez possa ser IBG, né? Então, valeu, até a próxima.